Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Aí, elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfã se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizesse de barro, vais me fazer virar pó outra vez. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Eu te louvarei, ó Deus meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e terão contentamento nos anos que lhes restam. Os ouvidos que ouvem. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim, me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E, mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir.
Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E, agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram.